Muito bem, querido amigo, querida amiga, eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus hoje com você que está no Salmo de número 33. Eu vou ler do versículo 18 ao versículo 22, que diz assim: Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Eu quero falar hoje sobre o tema Tenha ânimo. O ânimo é necessário para o nosso sucesso, para vivermos bem nessa terra. Mas muitas vezes nós desanimamos por conta das adversidades, por conta dos imensos problemas que passamos, e todos passamos por muitas dificuldades. Desanimar até certo ponto é natural. O que não é natural é quando o povo de Deus, o povo que adora o nome de Jesus Cristo, adora a pessoa de Jesus Cristo, fica profundamente entristecido e não consegue mais ter forças para caminhar, sejam por quais problemas ou por quais motivos foram, tá? Mas é impressionante como Deus se alegra quando vê os seus servos animados. É interessante como Deus gosta de ver os seus servos animados. O primeiro caso que eu lembro em que Deus manda alguém ser profundamente animado, ter força, ter vitalidade, ter fé no Senhor, é em Josué. Em Josué capítulo 1, do verso 6 ao verso 8, nós vemos o seguinte: Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E ainda no versículo 9 que ele diz: Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Deus deseja que o seu povo seja animado, seja forte, seja esforçado, seja corajoso. Deus não se alegra quando o povo dele fica profundamente abatido. Pelo contrário, ele se alegra quando nos vê animados, quando ele nos vê encorajados. Porque, acima de tudo, o ânimo, a confiança em Deus é fruto da nossa fé e transmite a imagem de que realmente nós confiamos no Senhor. Um exemplo bíblico de que Deus não gostou do desânimo e da incredulidade do seu povo, no meio do seu povo, foi quando Josué, Caleb e mais 10 espias foram espiar a terra prometida. Deus já havia dito que ia dar aquela terra ao seu povo, ao povo hebreu, ao povo de Israel, como seria chamado mais à frente, mas 12 espias foram enviados para sondar a terra. 10 espias voltaram gerando incredulidade no povo, dizendo que aquela terra era muito difícil, as pessoas eram muito grandes, os homens eram muito fortes e muito valentes e que eles não teriam condições de conquistá-la. Mas somente 2, Josué e Caleb, seguiram esta orientação do Senhor de terem fé e confiança nele. E assim, somente eles dois, de todo o povo, conseguiu entrar naquela terra, entre todos os adultos que estavam vivos na época em que os espias conseguiram gerar incredulidade no coração do povo. É impressionante como 10 pessoas, que são a maioria no caso aí, conseguem gerar incredulidade, conseguem gerar desânimo naqueles que estão ali ouvindo, estão compartilhando da sua crença, enfim, porque na verdade a maioria do povo prefere acreditar no desânimo, prefere acreditar de que não vai dar certo, mas não é assim que o povo de Deus deve se comportar. O próprio Senhor Jesus nos ensinou aos seus discípulos,
que, apesar das adversidades da vida, nós precisamos ter bom ânimo. Aqui em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. É claro que esse versículo é a conclusão de uma série de ensinamentos que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos a respeito da sua partida e a respeito da sua segunda vinda, a respeito da descida do Espírito Santo, que consolaria e tem consolado o seu povo ao longo dos séculos. E justamente por isso nós não devemos desanimar. Devemos, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, ter bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo e nós estamos do lado do Senhor, estamos do lado vencedor. Por isso que nós devemos ter bom ânimo. Mas como é que nós podemos ter bom ânimo de acordo com a palavra de Deus? Nós já vimos um resquício disso no próprio livro de Josué, quando Deus diz para ele meditar diariamente na lei. Mas queremos ver mais ainda. Nós obtemos ânimo da parte de Deus, de acordo com Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8, que eu vou ler agora, através da oração. Filipenses 4, 6 a 8 diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo exorta aqui os filipenses, anima os filipenses para que eles não fiquem preocupados em relação aos seus próprios problemas, mas cada vez que eles lembrassem do problema, cada vez que eles ficassem preocupados, eles deveriam investir aquela energia não na preocupação, mas na oração. Oração sim, preocupação não. E eles deveriam fazer isso orando de todas as formas, orações, súplicas, ações de graças, ou seja, orando sempre. E quando nós oramos, aí acontece o que está escrito no versículo 7, a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, ou seja, aquela paz que o cristão tem, que ninguém consegue explicar, nem mesmo ele, a não ser tendo a sua origem em Deus, essa paz tendo a origem em Deus, guardará o coração e os pensamentos daquele que faz uso disso, da oração. Então, orar constantemente para ter ânimo. Aí a nossa mente estará guardada, o nosso coração estarão guardados no Senhor Jesus Cristo. Não meramente a confissão positiva como uma técnica de psicologia, mas guardar os pensamentos e os sentimentos em Jesus Cristo, que nenhuma ciência consegue explicar. E como Deus sabia e sabe que a batalha do ânimo e do desânimo se trava sobretudo na nossa mente, no nosso coração, Deus inspirou Paulo a escrever também o versículo 8, dizendo que nós devemos pensar no que é bom, devemos manter a nossa mente ocupada naquilo que é bom. Devemos orar para ter bom ânimo, mas também meditar nas Escrituras, de acordo com Romanos, capítulo 15, versículos 4 e 5, que dizem assim: Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós segundo Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está falando inicialmente aqui a respeito do Antigo Testamento, mas hoje nós sabemos que as Escrituras são compostas também pelo Novo Testamento, e ele diz que tudo que foi escrito foi para a nossa instrução, para que a gente tenha esperança, que vem da perseverança, e do ânimo, que vem das Escrituras. Ou seja, por meio das Escrituras nós somos encorajados com as histórias dos servos de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, de como devemos permanecer em Cristo, de como devemos reagir nos momentos de adversidade e como Deus tem interferido na história humana. Se ele interferiu no passado, ele pode interferir no presente também. Então essa é a esperança, este é o ânimo que provém das Escrituras. Sem oração e sem leitura bíblica não dá.
o desânimo vai chegar e vai te agarrar. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê ânimo para viver nesse país conturbado, que está passando por uma situação conturbada. Precisamos orar pela nossa nação. E visite o nosso site grafia.in ou bruno-cesar.com. Ali ofereceremos em breve cursos bíblicos online. Que Deus nos abençoe e até mais.